A ideia de pesquisar ou mapear de alguma forma o empreendedorismo no jornalismo brasileiro, ele surge no ano passado, quando a gente resolveu abrir uma bolsa no Master em Jornalismo Digital para empreendedores. A gente já percebia que havia um movimento, mas era uma coisa bastante intuitiva da nossa parte, de que havia um movimento de pessoas saindo das redações com muita dificuldade de se inserir novamente no mercado de trabalho e começando a produzir seu blog ou criar algum site, fazendo algumas iniciativas no meio digital, que é um meio que possibilita, né, criação de veículos, criação de sites sem ter um investimento muito grande financeiro, né? Quando a gente lançou essa bolsa, me chamou muito a atenção o volume enorme de gente que apareceu. E inscrições inclusive de fora do Brasil, que nós não estávamos nem preparados para isso, né? Então esse número muito grande, assim, em poucos dias, me fez crer que, bom, é necessário fazer uma averiguação, um mapeamento para ver qual é o estado disso, como isso está se instituindo no Brasil, quais são as dificuldades que essas pessoas têm, quais são as oportunidades que elas estão vendo no mercado de trabalho e principalmente o que falta de preparo para essas pessoas, para elas conseguirem fazer com que esses negócios fossem adiante. Desses 250 que eu consegui mapear, eu consegui que aproximadamente uns 70 me dessem retorno, me dessem resposta. Porque essa foi uma grande dificuldade que eu tive. Como conversar com essas pessoas, né? Mapear, saber que eles existem, ter indicação de alguém, ter uma URL na mão, não significa muito. Porque os pontos de contatos que esses sites, que esses empreendimentos disponibilizam para o público são muito precários. Se eu fosse alguém que tivesse olhado o site, tivesse gostado do site, quisesse de alguma maneira colaborar ou financiar, boa parte deles não teriam possibilidade de sequer saber da minha oferta. Um perfil bastante amplo. Difícil colocar em faixas etárias e é também bastante amplo no sentido geográfico, porque a gente tem vários empreendimentos espalhados pelo Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, no interior, assim, está bem distribuído isso. Normalmente eles fazem uma opção por um determinado nicho, então alguém que cobria tênis num determinado jornal, essa editoria fechou, ele abre um site de tênis. Alguém que cobria cultura resolve fazer a mesma coisa depois. Alguns grupos que são empreendimentos um pouco mais complexos, eu diria, são grupos de pessoas que se juntam e tentam focar, às vezes num tipo de linguagem, às vezes também em algum tipo de nicho. Está ligado a uma afinidade ou a experiência de alguns dos jornalistas e eles tentam seguir por ali, aproveitando parte da experiência, aproveitando um pouco a paixão que eles têm às vezes por um determinado assunto, para dar prosseguimento à vida profissional deles. A maior parte deles pensa em viver de publicidade. E esse, a meu ver, é um erro bastante comum, assim, né? Ver a publicidade como única alternativa de sobrevivência. O que eu acho que é perceptível, assim, em vários deles que conseguem sustentação econômica para ficar durante mais tempo, é que eles souberam diversificar, ou souberam mudar o direcionamento inicial para aportar coisas, ou para trazer alguns elementos, ou buscar algumas experiências diferentes daquilo que eles queriam. E aí, transformar a atividade, ou transformar o site, a produção do conteúdo, em um elemento de todo um negócio jornalístico que eles conseguem criar. Então, os que conseguiram fugir dessa premissa de que nós só vamos fazer jornalismo e vamos viver de publicidade, me parece que eles estejam em melhores condições.
Se ele está aberto a outras proposições que acabam chegando a ele e olha com um olhar um pouco mais curioso, que é um olhar que o jornalista tem, só que ele não tem para o negócio, se ele coloca um olhar um pouco mais curioso nisso, às vezes ele encontra alternativas de sustentação do seu negócio que ele não tinha pensado antes. O jornalista ele tem uma dificuldade muito grande para isso, né? E na verdade ele herda isso da indústria, porque a indústria da mídia demonstra há muito tempo essa dificuldade de conseguir fazer essa variação, de pensar que as marcas podem ser reconstruídas ou que eles têm outras marcas internas que podem ganhar uma dimensão maior e continuam na insistência de que só a marca mãe do seu negócio é a que vai, né? E não trata o digital com todas as especificidades que ele possa ter. Talvez o problema do jornalismo e dessas novas iniciativas, os problemas herdados do jornalismo por essas novas iniciativas, seja a falta de oportunidade de arejar o seu negócio, de pensar as suas coisas. Numa caminhada aí pelas agências de comunicação corporativa, o que a gente vê? Várias competências, vários talentos, vários repertórios que as agências trazem para dentro das suas empresas e que fazem com que haja uma explosão criativa tanto de oportunidades, de inovação, essas coisas todas, e o jornalista só se dá com o jornalista. Fica muito fechado num único grupo e não permite que todas essas outras competências comecem a fazer parte do seu trabalho. Repensar as coisas com um foco muito fechado é muito difícil. Olhar para o futuro sem tirar o olho do retrovisor, sem ficar pensando só na sua experiência, sabe? É muito ruim para conseguir fazer coisas novas, né? A gente não arrisca, a gente não desbravou o que tem pela frente, não consegue enxergar, não tem outras pessoas com experiências diversas das nossas que possam contribuir para que a gente possa olhar ou experimentar outras coisas, né? E eu acho que isso é herdado também por essas novas iniciativas. Então, boa parte delas, infelizmente, vai fechar, não vai conseguir sobreviver. O crowdfunding é que nem a rifa de colégio, assim, a gente vende primeiro para os pais, depois para os avós, para os tios, para um vizinho ou outro, e daqui a pouco, se a gente precisa fazer uma segunda, o pai vai comprar, a mãe vai comprar, o avô já não sei, os vizinhos não vão comprar. E essa possibilidade ela vai ficando reduzida. E as pessoas não sabem lidar muito com isso, assim, o jornalista não sabe vender, então ele deveria buscar profissionais ou apoio de gente que está habituada a trabalhar com isso, né? Ele, sem ter dado chance para si antes de ampliar o seu repertório, ele vai para o mercado com um repertório muito reduzido, e aí as chances dele são muito pequenas. Acho que essa é uma receita para todo o jornalismo, não ficar dependente de uma única fonte. Essa fonte ela pode secar em algum momento, porque a gente não tem um histórico que possa nos garantir que, olha, isso vai continuar sendo sempre dessa forma. Aqui tem uma verdade que não tem nos outros veículos, né? Eu não vendo uma projeção, eu vendo a realidade, né? A publicidade ela é cobrada se ela é exibida, se as pessoas clicam e tal. Então é muito difícil imaginar que a gente pode a todo momento contar com isso, né? A mesma coisa são os crowdfunding, são outras formas de financiamento que algumas nos dão gás, nos dão fôlego para enfrentar um determinado tempo, mas não dá garantia de que vai ser sempre assim. Então, se for possível para o jornalista contar com mais de uma fonte de renda, na medida em que... E não só de renda, fonte também de audiência. Esse é um ponto importante, assim. A gente não pode viver só de redes sociais, porque daqui a pouco o Facebook muda completamente o algoritmo
da sua página, e quando a gente era exibido para 1 milhão de pessoas, passa a ser exibido para 10 mil, muda completamente isso. A gente não pode ficar dependente só de Google, porque o Google pode mudar o algoritmo e daqui a pouco ou a gente cometeu algum erro e ele nos coloca numa lista negra e daí não oferece mais o nosso site para uma determinada busca. A gente não pode depender só de tráfego direto, porque daqui a pouco a gente já não está mais anunciando a nossa página, isso não está mais na cabeça das pessoas. Então, assim, a gente pode apostar num único assunto, não pode apostar numa única fonte, nem de receita, nem de audiência. Acho que essa é uma regra assim, que eu posso dizer sem nenhum temor de erro, de que é uma coisa básica para dar certo qualquer empreendimento digital de jornalismo na internet. O fato da gente, nós jornalistas, acharmos que bom, a gente tem uma capacidade maior de produção de conteúdo do que outras profissões, é uma coisa muito nossa, né? A gente, ok, nós somos preparados, a gente tem técnicas, a gente tem ferramentas que a gente foi se apropriando para fazer um bom trabalho jornalístico. Essas técnicas, elas podem ser intuitivas também para outros profissionais. Tem vários profissionais que falam sobre assuntos dos quais eles têm muito conhecimento ou muita experiência, melhor do que nós jornalistas. Se eles tiverem um bom texto, compromisso com a verdade eles vão ter, na medida em que eles querem ser referência também para esses assuntos, eles passam a ser concorrentes fortes nossos para quem quer saber desses assuntos, né? Para enfrentar isso, só com mais jornalismo, só com jornalismo de melhor qualidade, que possa mostrar que, olha, esse trabalho feito por um jornalista, ele consegue se distinguir porque ele traz uma série de outros elementos que não foram pensados por aquele profissional, por aquela empresa, por mais conhecimento que ela tenha em relação àquilo. A gente tem que começar, além de fazer melhor o nosso trabalho, também conversar com o público, entender o que o público quer, né? A gente tem que sair daquela nossa... acho que até a gente já perdeu bastante disso, mas perdeu há pouco tempo, né? Daquela postura de que nós sabemos o que é melhor para o nosso público quer isso, o nosso público prefere tal coisa, sem necessariamente estar equipado com toda a possibilidade que se tem hoje, né? De tecnologia, de analytics, de bancos de dados, né? De acompanhamento em tempo real de como as coisas acontecem e tal. Acho que o jornalista precisa se preparar muito, ele não pode ficar achando que ele, para fazer um trabalho jornalístico, pode repetir as coisas que ele fazia antes. Ele precisa dialogar com outros profissionais que possam muni-lo de informações que ajudem a melhorar o processo dele, o trabalho e principalmente a informação que ele vai levar para o público. Tem uma ideia que é muito crítica em relação a isso. Assim, o movimento natural de identificar que um determinado blog funciona e simplesmente trazê-lo para uma estrutura maior e eventualmente dar algum link ali, sem fazer um trabalho com esse blog, sem aproveitá-lo, simplesmente aproveitando a audiência, mas sem uma contrapartida de buscar um modelo próprio de publicidade disso ou de algum outro tipo de financiamento, só serve para matar o blog. Só serve para isso. Porque o que as empresas de comunicação deveriam estar fazendo é identificar nesses empreendimentos, ou nesses blogs, o que eles têm de interessante, trazê-los para dentro da sua empresa, mas não necessariamente no mesmo ambiente da redação. Talvez sim, talvez não. Mas fazer com que, e olhar para aquilo que faz daquele blog ou daquele empreendimento algo interessante, e ver o que daquilo pode ser apropriado. Como aquilo pode ajudar a melhorar o trabalho que ele já faz nas outras marcas, ou trabalhando aquilo como uma marca própria e colocando a estrutura
que o veículo possa ter a serviço daquele cara. Quer dizer, ele não tem um trabalho de... Ele faz um bom conteúdo, mas ele não tem um trabalho de publicidade. Bom, bota alguém de publicidade para ajudá-lo, para trabalhar com ele e tal. Isso que eu já vi em algumas agências de comunicação corporativa, de buscar startups que possam estar produzindo, que tem alguma similaridade com o trabalho, e trazer para quase incubar dentro daquele ambiente. Os jornais não fazem. E se fazem, eles acabam tirando todo o ar daquele empreendimento, porque eles são estruturas muito maiores, estruturas burocráticas, né? Antigas, né? Que não conseguem conviver com aquilo. As agências não, elas já se modernizaram, já tem uma outra estrutura, tem o próprio modo como elas se organizam é diferente e tal. Na redação não, é aquela mesma coisa de sempre, e aí não tem liga nesse negócio, entende? Eu acho que mais do que buscar uma marca, um profissional para colocar simplesmente naquela lista de blogs com uma ferramenta que é muito pior, que acaba se submetendo a políticas do veículo, de não ter uma boa resposta, não ter relacionamento, não ter conversa com o leitor e tal, é simplesmente para matar o produto. E eu já vi muitos morrerem pela mão da indústria da mídia. Muitas boas ideias morreram ali.